Hoje eu tenho um questionamento interessante aqui recebido de um dos nossos seguidores, o Abner Mariano. Olha só o que ele perguntou aqui. Um questionamento que eu tenho ao Júlio aqui é o seguinte: a alcunha de pai da bomba atômica dada ao Oppenheimer não seria um certo exagero e sua contribuição na confecção do artefato um pouco superestimada, para além do fato dele ter sido o diretor científico do projeto, que tem sua alta relevância, claro? Pois, como nós sabemos, a maior parte da contribuição científica do projeto foi dada por cientistas estrangeiros exilados, como Szilard, Teller, entre outros húngaros e alemães e demais nacionalidades. Não seria essa uma narrativa para tentar aumentar a importância de um americano nato no projeto e ofuscar a importância de estrangeiros, dando-lhe a alcunha de pai, como fez a revista Time? Essa pergunta é muito interessante e como eu estudo isso a fundo, nesses últimos 2 anos, venho estudando a fundo, e o resultado disso é o meu livro O Átomo como Arma, que você pode comprar no link que está na descrição aqui ou então no QR Code que está na tela. Eu tenho uma visão bastante particular sobre esse assunto e que eu queria dividir com vocês hoje. No começo dos anos 30, foi feito um levantamento nacional sobre o perfil dos físicos nos Estados Unidos. Uma entidade queria descobrir quem eram essas pessoas, quem eram esses cientistas que se autodenominavam físicos, porque a física, como a gente conhece como uma disciplina acadêmica, ela era uma disciplina muito nova, e muitos dos físicos, na verdade, eram químicos por formação ou também por atuação, que acabavam se destinando a estudos de física. Porém, nos Estados Unidos, esse levantamento mostrou que muitos desses jovens que se dedicavam à física eram filhos de pais que tinham profissões manuais, pai que tinha profissão de muita mão na massa. Ao contrário do físico, que na maioria das vezes é um cara que fica fechado num laboratório, às vezes com um giz na ponta dos dedos contra um quadro negro, desenhando ali equações sobre elementos que a gente não consegue ver, não consegue tocar. Essa aí é a chamada física teórica. E aí tem também os experimentalistas ou físicos experimentais, que são aqueles que ficam em outros tipos de laboratório, fazendo experimentos que a maioria de nós pouco sabe discernir realmente os procedimentos imbuídos naqueles experimentos ali para provar algum tipo de tese, para provar algum tipo de hipótese, e acabam se tornando referências em suas áreas justamente porque conseguiram provar essas hipóteses que para a maioria de nós são conceitos completamente abstratos. Robert Oppenheimer está justamente aí, nesse exemplo traçado como padrão por essa pesquisa, porque ele era filho de imigrantes alemães. O pai de Robert Oppenheimer era um importador de tecidos. Esse cara importava tecidos da Europa e vendia nos Estados Unidos e fez muita fortuna com isso. Mas você percebe que é um tipo de profissão que exigia do pai dele um esforço físico constante de estar presente não só na Europa, construindo lá os seus fornecedores, como também nos Estados Unidos, construindo sua rede de distribuição. E esse pai do Robert Oppenheimer, um judeu alemão, que veio, claro, fugido da Europa, dos diversos movimentos de pogrom, de expulsões de povos judeus europeus que buscaram refúgio nos Estados Unidos no final do século XIX, queria o melhor para os filhos. E Robert Oppenheimer, como o mais velho de 2 irmãos, conseguiu então, obteve do pai toda essa criação privilegiada, na qual ele não precisaria se esforçar ainda muito jovem em trabalhos manuais e poderia se dedicar a desenvolver seu intelecto. Essa também é a razão pela qual a maioria dos físicos teóricos ali no começo dos anos 30 era sim de etnia judaica, Eram pessoas que eram oriundas de famílias expulsas dos pogroms da Europa Oriental, que foram para a Europa Ocidental ou para os Estados Unidos, como eu falei, e que queriam o melhor, queriam uma oportunidade muito mais confortável para os filhos. Como você vê nessa foto aqui, Robert Oppenheimer era apenas mais uma figura dentro da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. E quem é que era a figura principal da Universidade de Berkeley no setor de física? Esse cara que está aqui embaixo da fotografia, de óculos e pernas cruzadas aqui, com um terno bastante elegante,
chamado Ernest Lawrence. E essa máquina que ele está montando aqui é um ciclotron. Um ciclotron é um acelerador de partículas extremamente necessário para a pesquisa nuclear, como a gente viu nos anos seguintes. E os alemães não tinham esse tipo de dispositivo disponível para eles na Europa, o que também fez com que o seu progresso na pesquisa nuclear ficasse bastante atrasado. Mas olha o tanto de gente aqui celebrando junto o início da construção desse ciclotron imenso do Ernest Lawrence, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1939 justamente por essa invenção aqui. Você percebe que são dezenas de pessoas e lá em cima, com seu cachimbo bastante característico, mas com uma cabeleira descontrolada, que a gente não costuma ver ele nas fotos oficiais, está Robert Oppenheimer. Oppenheimer sempre foi um menino de saúde frágil, de pouco peso, muito magro. Ele foi magro a vida inteira. E numa viagem que ele fez para a Europa, para a Alemanha, com a família dele nos anos 20, Oppenheimer contraiu uma tuberculose que quase matou ele. Ele voltou para os Estados Unidos, passou um tempo internado, né, para se recuperar ali, e posteriormente, quando recebeu alta, então, ali já nos últimos anos da década de 20, o médico recomendou para ele uma temporada no Novo México para que ele pudesse respirar aquela atmosfera bastante seca, né, com um ar bastante seco, para que os pulmões dele ganhassem força novamente. E foi isso que Oppenheimer fez. Ele foi para o norte do Novo México, onde a área do deserto é bastante alta, né? Inclusive com alguns setores acima de 2.000 metros de altitude, e foi lá que ele se encantou com aquele ecossistema, com aquela natureza toda, e isso teve um peso muito grande para a decisão posterior de Robert Oppenheimer em instalar lá o seu laboratório particular para desenvolver a bomba atômica. Mas posteriormente a esse retorno de Oppenheimer à Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde ele tinha estudado, tinha ido para a Europa fazer os seus estágios e voltou para trabalhar, Oppenheimer realmente não era uma figura de muito vulto, né? Ele não tinha fama nenhuma nos Estados Unidos no comecinho dos anos 40, quando o projeto da bomba atômica começou realmente a ser ventilado nas grandes universidades e também na Casa Branca. Primeira vez que o mundo realmente escutou o nome de Robert Oppenheimer foi em 1945, depois das explosões atômicas, quando a revista Time fez aquela matéria com o rosto dele na capa, né? Pai da bomba. E agora eu vou te apresentar outra figura de destaque que talvez você não conhecesse. Essa aqui que você pode até pensar que é a Tech T-shirt, mas não. Essa aqui é a Core T-shirt da Insider. Essa aqui é uma Tech T-shirt muito mais encorpada, com um fio muito mais longo e brilhante e que vai te dar uma aparência muito bacana onde quer que você vá. Esse tecido aqui é muito resistente a líquido. Se o líquido bate aqui, ele desce direto e ele vai te vestir com todo o conforto que você já conhece da Tech T-shirt. E nesse mês de outubro você pode contar com o nosso cupom de desconto Sala de Guerra para te dar até 12% de desconto, que você vai somar com os descontos que já tem no site da própria Insider, que aí sim você pode chegar até 35% de desconto. Já pensou? Para você iniciar o seu guarda-roupa ou ampliar seu guarda-roupa de Core T-shirt, aproveita essa promoção que ela é por tempo limitado. O link, ó, tá aqui na descrição, então corre lá, porque tá na sua mão, hein? E agora, bora voltar para a história. Para você ter ideia, essa foto aqui, ó, feita em Berkeley em 1940, mostra realmente quem eram os grandes nomes da ciência nos Estados Unidos naquela época. Esses caras aqui foram os caras que decidiram fazer a bomba atômica, foram eles que decidiram tudo, como é que ia ser realizado, todos os processos, e Robert Oppenheimer, nesse momento, era apenas um físico teórico assistente na divisão do laboratório metalúrgico da Universidade de Chicago. Então, para você entender quem eram realmente os cabeças do projeto nuclear norte-americano em 1940, eram esses caras aqui, ó. O chefe do Oppenheimer lá em Berkeley, que é o Ernest Lawrence, já falei para vocês. Outro laureado com o Prêmio Nobel de Física aqui, ó, Arthur Compton, da Universidade de Chicago. Foi ele que criou o laboratório metalúrgico. E Arthur Compton foi o primeiro pai, vamos dizer assim, da bomba atômica nos Estados Unidos, porque a bomba atômica norte-americana nasceu na casa de Arthur Compton em setembro de 1941. Foi ali que os americanos decidiram levar adiante
o projeto da bomba atômica como se fosse um projeto nacional realmente. O próximo que vocês estão vendo aqui é o que a gente pode dizer que era um assessor científico da presidência dos Estados Unidos, assessor científico direto do presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que é o Dr. Vannevar Bush, um engenheiro que ficou muito rico com a invenção de uma válvula de rádio que ele deu o nome de Raytheon, o tipo de raio dos deuses, né? Então, Vannevar Bush é o grande fundador da Raytheon Technologies, que hoje a gente conhece aí como uma das grandes fornecedoras do mercado de defesa norte-americano. Aqui na frente dele, com as mãos aqui como se fossem juntas as mãos, é o James Bryant Conant, ou James Conant, que era o reitor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse cara era químico e tinha um poder muito grande, porque na Universidade de Harvard estavam no corpo docente os maiores pesquisadores de física e química do país, particularmente de química, tá? Aqui atrás de Bryant está Carl Compton, irmão mais velho de Arthur Compton, e que na época era o reitor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, o cara que criou o laboratório de radar e também o laboratório de física nuclear do Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Por fim, você tem Alfred Loomis aqui, que é um físico também e um investidor de Wall Street, que ganhou muito dinheiro investindo em Wall Street e foi pelo resto da vida um grande patrono das ciências. Ele tinha um laboratório, o Laboratório Loomis, em Nova York, que trabalhou muito também na confecção da bomba atômica. Então, como eu falei com vocês, quando o projeto já estava rodando lá na Universidade de Chicago, sob a direção de Arthur Compton, os métodos de separação do urânio, né, do isótopo 235 do restante, do praticamente lixo que era o 238, necessitou de um espaço próprio que não cabia em Chicago. Então se comprou uma vasta soma de terreno ali no vale, no Tennessee, que se tornou a cidade de Oak Ridge. Então lá em Oak Ridge, sob supervisão do Ernest Lawrence, começaram a ser construídas as plantas de separação isotópica de urânio. Mas o plutônio já começava a figurar como o elemento mais prático para uso em armas atômicas e, portanto, um novo superreator para poder trabalhar com plutônio foi desenvolvido para ser instalado numa região completamente erma, que não poderia ser a do Tennessee, né, largamente povoada ali por outras cidades ao redor. Então se escolheu a região de Hanford, no estado de Washington, lá no noroeste do país, quase fronteira com o Canadá. E justamente por conta dessa infraestrutura vastíssima que precisou ser criada e que estava espalhada por todos os Estados Unidos da América, um distrito especial de engenharia do Exército dos Estados Unidos teve que ser criado, com autonomia para poder comprar terreno e construir no país inteiro. Só para você entender, o Departamento de Engenharia do Exército dos Estados Unidos trabalhava com esse conceito de distritos, que era justamente numa área bastante delimitada para que uma construção militar fosse realizada ali. Então, o novo Distrito de Engenharia de Manhattan foi o primeiro e único na história que teve autorização para construir no país inteiro. E esse Distrito de Engenharia de Manhattan caiu sob comando de um oficial que todo mundo aí já conhece, que é o general Leslie Groves. Leslie Groves, então, precisava de um diretor científico para esse projeto inteiro. Um cara que conseguisse mostrar para ele o que era realmente necessário ser construído. Por que precisava ser construído dessa forma? E quando você olha para esses sujeitos aqui, e você olha para o quadro negro atrás deles, e você já imagina como é que as mentes brilhantes desses 6 homens aqui trabalhava, realmente não casa muito com a figura que era basicamente um grande mestre de obras, né? O General Groves era um grande mestre de obras, ele é conhecido por essa habilidade, ele foi escolhido justamente por essa habilidade. E foi Groves que então, depois de entrevistar muitos cientistas, chegou diante de Robert Oppenheimer, que era pupilo de Ernest Lawrence. E Robert Oppenheimer conseguiu mostrar para Groves, de forma bem mastigada, aquilo que ele precisava realmente construir. Olha, você vai construir isso por conta disso aqui. Nós precisamos construir essa usina por conta de A mais B. E foi por isso que o Groves o contratou.
Mas não era só isso, Oppenheimer não era só um tradutor de física teórica para a engenharia militar. Ele foi a grande força por trás da construção da bomba atômica de fato, porque uma vez que ele delimitou a existência do laboratório para a construção dessa bomba atômica em Los Alamos, no território do Novo México, ele começou um esforço pessoal para garantir o corpo de recursos humanos para construir aquela bomba. E eu queria deixar aqui muito claro, como na verdade já foi destacado na própria pergunta, né, que o Szilard, o Teller, os outros húngaros e outros estrangeiros que trabalharam no laboratório de Los Alamos, trabalharam lá porque foram convencidos pessoalmente por Oppenheimer a ir trabalhar lá. Eles não foram recrutados pelo exército. Cada um daqueles cientistas foi para lá por única e exclusiva escolha pessoal. Então foi Robert Oppenheimer que conseguiu juntar aquela equipe 5 estrelas, trabalhando juntos sob o mesmo teto e aparando constantemente os excessos de personalidade e também os brios muito altos, que, você já pode imaginar, são bastante naturais de homens muito inteligentes. O próprio Edward Teller, citado aqui na pergunta, chegou a abandonar o projeto Manhattan porque ele não achava que tinha recebido o crédito devido ou o prestígio devido. E foi justamente Robert Oppenheimer o responsável por trazer Teller de volta, por passar a mão na cabeça dele e dizer: calma, nós vamos te colocar na chefia de um grupo muito importante aqui na pesquisa e você vai ter o mérito devido que você merece, Teller. Além de problemas com recursos humanos, também havia a questão dos próprios insumos que o laboratório precisava e que só foram conseguidos na quantidade e na data necessária por conta do trabalho de Oppenheimer, que mais uma vez explicava tudo muito certinho, tintim por tintim, para o General Groves, para ele entender realmente qual que era a prioridade daquilo, por que aquilo devia ser acelerado e outras coisas não. E apesar de que o Abner aqui na pergunta dele também deixou claro que os grandes desenvolvimentos científicos, né, as grandes descobertas, os grandes breakthroughs do projeto Manhattan não foram realizados por Oppenheimer, foram realizados por outros homens, a gente tem a mão de Oppenheimer em quase todos esses grandes breakthroughs, né? Porque ele agia como uma grande abelha rainha, ou melhor, como uma grande operária, né? Trabalhando em cada um desses setores, estando presente em cada uma dessas descobertas, como todos os testemunhos posteriores confirmam. Um exemplo disso você pode conferir numa palestra maravilhosa do professor Roy Glauber, que foi um dos mais jovens físicos recrutados para o Projeto Manhattan, com 18 anos de idade, e que aos 80 anos de idade, em 2005, foi o último membro do Projeto Manhattan a ser galardoado com um prêmio Nobel. Essa palestra ele fez lá no laboratório de Los Alamos em 2015, quando ele estava com 90 anos de idade, e eu vou deixar o link dela bem aqui embaixo para você assistir. Mas para consolidar isso que eu falei para vocês, da importância de Oppenheimer, olha o que aconteceu em julho de 1944. Depois que Emilio Segre descobriu que o plutônio que era fabricado no reator B lá em Hanford continha uma contaminação com o isótopo plutônio 240 que tornava todo o trabalho na bomba atômica até aquele momento completamente inútil. O plutônio simplesmente não iria funcionar na bomba atômica do tipo Thin Man. O que é que aconteceu em seguida? Foi inteiramente um crédito de Robert Oppenheimer, a reorganização, a nova face do trabalho no laboratório que resultou no modelo de implosão atômica que teve muito sucesso em 1945, sendo testado lá no local de testes Trinity e também lançado sobre a cidade de Nagasaki. Então, por causa disso aí, eu considero que a bomba de plutônio, a bomba de implosão, sim, deve muito a Robert Oppenheimer. Por outro lado, a gente pode traçar um paralelo entre Robert Oppenheimer e Wernher von Braun, o pai dos mísseis V2 e também dos mísseis balísticos. Por quê? Porque von Braun já era um grande exponente, talvez o maior exponente do foguetismo na Alemanha no final dos anos 30. Ele já detinha um conhecimento prático naquela ciência, construindo foguetes muito antes de ter sido colocado no controle do projeto de foguetes do Departamento de Armas do Ministério da Guerra alemão. E mesmo que a gente trate von Braun como o
pai dos foguetes, ele não inventou o foguete V2 sozinho, porque o foguete V2 é uma obra de engenharia com inúmeros subsistemas bastante complexos e que um homem só não conseguiria desenvolver sozinho. Um atestado disso é que o projeto Paperclip, que levou esses cientistas para os Estados Unidos, levou junto com Von Braun cerca de 100 outros homens que trabalharam com ele lá em Peenemünde. Então, da mesma forma que a gente considera Wernher von Braun o pai dos foguetes V2, mesmo sabendo que ele trabalhou com diversos outros homens para construir aquela arma fantástica, eu também considero Robert Oppenheimer o pai da bomba atômica, mesmo que ele não tenha sido o fundador do projeto, nem a sua principal mente nas suas primeiras horas, e que ele tenha, ao longo de todo o desenvolvimento da bomba atômica, realmente se atido mais à direção técnica daquilo tudo, bem como administrativa, do que realmente dedicado num laboratório teórico. Mas com certeza a bomba atômica saiu do jeito que saiu e quando saiu por conta de Robert Oppenheimer. O armamento poderia realmente ter sido desenvolvido de outra maneira, em outro prazo e em outras circunstâncias por outra pessoa, mas da forma como a gente conheceu, realmente é obra dele. E se você gostou dessa história toda aí e quiser conhecer mais ainda, é só comprar o Átomo como Arma no link que está bem aqui na descrição ou então no QR Code que está na tela. Eu recomendo a leitura e eu espero que você se divirta bastante aprendendo um pouco mais sobre o desenvolvimento da bomba atômica. Bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que você compartilhe ele com seus amigos, mas também dá um joinha aí pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.